Lisboa está agora finalmente completa com a eleição ontem do jovem que foi escolhido depois do concurso Um Jovem no Rádio, no RAID, aliás. Um trabalho no campo do audiovisual, depois provas em kart e provas já em si com os jipes a pilotarem os Mitsubishi que levarão toda esta equipa de 10 elementos aqui de Macau até Lisboa. Pois bem, hoje os elementos do RAID mais esse jovem estiveram aqui, 6 ao todo, à conversa connosco. Foi ver um pouco do outro lado do RAID, ver quem são afinal os homens que vão pilotar os carros e falar também de outros pormenores. Eles estiveram aqui num dos nossos estúdios esta tarde, ao fim de tarde, princípio da noite, connosco, conversaram isto que você vai ouvir e ver. Surgiu basicamente quando eu comecei a trabalhar no IDM, digamos que talvez o mentor, por assim dizer, da ideia fosse, não digo mentor, mas incentivador, terá sido o Jorge Barra. Nós na altura tínhamos chegado ao território, estávamos os dois a viver na Pousada Moá e digamos que a célula base nasceu aqui. Depois é evidente que começámos a fazer um levantamento das questões necessárias, precisávamos de um mecânico, precisávamos de gente ligada ao território, de um médico, e a seguir veio o Teixeira, que inclusivamente soubemos que esteve para participar no primeiro raid, parece que não se concretizou. Depois ele aderiu de imediato, de seguida foi o Mário Sim, também contratado sensivelmente na mesma altura. Penso eu que também foi em tempos uma hipótese de integrar a equipe do primeiro raid. E a coisa surgiu assim. O médico demorou um bocadinho mais, mas acabou por surgir o Dr. Fernando Silva e pronto, eu penso que a equipa, em termos globais e da homogeneidade, é o melhor possível. Finalmente, acabou por aparecer o Filipe, fruto do concurso promovido pelo Conselho Coordenador da Juventude e foi o vencedor, o brilhante vencedor, diga-se de passagem, do concurso Um Jovem no RAID. E pronto, a equipa base foi assim que surgiu, foi assim que as coisas começaram em 88, é preciso que se diga, em outubro, novembro de 88. Vamos então à questão, vamos ao Dr. Fernando Silva. Dr. Fernando Silva, como é que se encontra esta equipa preparada fisicamente? Já houve teste, já fez algum teste com os pilotos? Já sim, senhor, do aspecto da saúde são todos saudáveis, falta apresentar o relatório médico do concorrente vencedor. Todos eles penso que se encontram sãos física e mentalmente. O que é para vocês, o que é para vocês o RAID terrestre Macau-Lisboa? Pensei que isso seria uma coisa muito interessante e de uma pessoa só nunca poderia ter organizado, a não ser com uma equipa, e esta é uma grande oportunidade para ir com eles. O Filipe Coelho é o elemento mais jovem, ou mais recente desta equipa. O Filipe já nos disse que principalmente se mete nesta aventura pelo gosto, precisamente pela aventura, exato? Eu não sei, não. Porquê é que vai a este raid? Porquê é que quer ir? Porquê é que quis ir? Mas eu gosto de viagem, né? E poder conhecer mais coisas e poder ver mais cidade, sim. Gosto essencialmente de trabalhar em equipa e a única forma de concretizar uma viagem destas é fazê-lo em equipa, como é óbvio. Por outro lado, existe um facto que digamos que é uma ideia minha, que eu já uma vez expus numa entrevista que saiu na Tribuna, que era a hipótese, a possibilidade de mais tarde transformar o RAID Macau-Lisboa numa prova institucionalizada. Penso que fascina qualquer um de nós, não só pela oportunidade que temos de atravessar zonas que não seriam fáceis de atravessar se fôssemos incorporados num grupo turístico normal ou mesmo sozinhos. Pois eu assisti de bom gosto. Havia umas certas dificuldades que tinham que ser ultrapassadas, parece que estão a ser ultrapassadas e parece-me que lá irei no RAID. Este tipo de aventura em que existe um certo desconhecido, em que não há uma planificação total relativamente ao que vai acontecer, não digo a nível de planificação relativamente ao RAID, porque isso está planificado e, enfim, e está tudo controlado, mas digo relativamente ao que vai acontecer no dia-a-dia, relativamente
ao que pode acontecer de inesperado, sempre foi algo que me atraiu e que me fascinou. Eu vivi 10 anos em África e em Angola e portanto sempre, desde há muito que me vem este prazer da viagem e do procurar coisas novas. Relativamente a este raid no concreto, há algo de facto que também faz, que atrai, que o torna atrativo. Por um lado é o significado que tem, inclusive é significado político, que é a possibilidade de uma ligação entre vários países que durante muito tempo estiveram fechados e que tiveram inclusive, alguns deles inclusivamente com relações, embora semelhantes politicamente, mas que não havia ligação, relações, digamos, entre eles. E, portanto, isto vai ser uma possibilidade, tem um certo significado político, o facto de se atravessar todos estes países, e isso é outro atrativo. Como também gosto de aventura, gosto de carros, é uma coisa que também não fujo sempre, né? Já estou aqui há 22 anos aqui em Macau, sempre naquele tempo da tropa a gente pensava se pudéssemos atravessar a China, naquele tempo ainda era comunista, e irmos até Portugal, tinha sempre aquela coisa da aventura. Mal eles falaram com o espírito da equipa, né, que me falou que era o Joaquim Correia, esse assim, eu aceitei porque gosto muito de aventura e gosto de conhecer países que a gente talvez nunca chegasse a conhecer com a idade que eu já tenho, né, assim. Isso eu acho que é uma grande viagem que a gente vamos fazer e eu vou tentar fazer o melhor possível para que a gente chegue com os jipes inteiros até Portugal. Este era o raid que vocês queriam fazer. A ideia original, os problemas com os quais vocês se bateram, o produto que está agora, o produto que vai sair daqui a 10 de junho, este era o raid que esta equipa do raid de Macau-Lisboa pretendia. Este era o raid que nós queríamos fazer. Aliás, nós desde o início que sempre optámos por este percurso. Digamos que foi a nossa aposta. Nós aqui jogamos, estamos no território do jogo e aqui jogamos. Esta foi a nossa aposta, nós apostámos em fazer o raid por este percurso, numa altura em que ninguém acreditava, numa altura em que havia, hoje penso que já não haverá, mas havia muita gente que dizia que isso é impossível, não se podia realizar. Aliás, penso que os homens do primeiro raid tentaram fazê-lo, depois tiveram que optar por outro percurso. Nós conseguimos as autorizações, nós fomos até onde podíamos e devíamos ir, e isto tornou-se realidade, de facto. Torneámos os problemas, conseguimos ultrapassá-los, isso deu-nos um gozo tremendo, de facto. Isso é preciso que se sublinhe. E este é o nosso projeto e dá-nos também muito gozo vê-lo nascer como tínhamos pensado e crescer e se Deus quiser, de facto, continuar. Era aquilo que queríamos e oxalá consigamos alcançar isso. Teremos a prova disso quando chegarmos a Lisboa. É de facto o que queríamos, inclusive é bom lembrar que digamos que o começo da obtenção das autorizações foi numa altura em que, relativamente à China, haveria fortes dúvidas se de facto haveria possibilidade de as alcançar, porque foi pouco depois do Tiananmen. Mas nós resolvemos apostar forte, porque de facto seria inclusive a possibilidade de saber até que ponto é que de facto a situação interna da China se tinha modificado. E portanto foi uma aposta que em princípio ganha. Eu penso que um pouco à lei de brincadeira, mas talvez com os segundos sentidos, que este raid, em termos de pontos de passagem, de terreno que vocês vão encontrar, é um raid um bocadinho quase para meninas em relação à primeira experiência. O que é que vocês dizem disto? Vocês dizem que vocês vão passar por estradas rapidíssimas. Como há pouco nos perguntou, aliás nos disse que segundo nos parece que este raid parece um raid de meninas. Ou pelo menos dizem, né, que esse raid parece um raid de meninas. Mas daí é que eu queria esclarecer uma coisa. Para ser um bom raid, não é preciso, não tem necessidade de andar pelas picadas e fazer a vida de cada piloto difícil. Portanto, para ser um bom raid, a primeira regra é segurança e andar no melhor caminho possível. Se tiver que
ou então tivesse a possibilidade de evitar picadas e ter um bom caminho, a gente escolheria um bom caminho. Portanto, a ideia era, um bom raid não tem necessidade de andar em caminhos difíceis, ou então andando em caminhos difíceis para ser um bom raid. Agora, o bom raid é dependente, portanto, do fruto, do resultado final, o efeito que saiu dessa viagem do raid. Portanto, aquilo que a gente poderia fazer, portanto, dar a conhecer todo o mundo por onde a gente passa, Macau, divulgar a cultura portuguesa, contatar com as pessoas, portanto, maquenses ou portugueses que estão fora de Macau, que há muito tempo que já não houve notícias de Macau. Portanto, este é o efeito, e com isto tudo é que nós consideramos um bom raid. Não é só andar em picadas para ser um bom raid. Obrigado. Vamos então duas últimas perguntas, muito rapidamente. Falou-se na questão da segurança. Isto que eu vos vou perguntar, eu também já me perguntei muitas vezes, se participasse num raid, não há o receio, vocês nunca pensaram como homens, naturalmente, não há o receio, não têm medo de enfrentar o raid? Nunca pensaram que poderiam ter medo durante a prova de claudicarem, de falharem, de querer voltar para trás? Isso é o mesmo que qualquer prova de nós que existe na nossa vida, enfim, é um perigo que existe. Sim, mas de qualquer forma, isso poderá ser um atrativo. Essa possibilidade, realmente, para mim, é um atrativo. Pois, eu penso que as pessoas, quando se decidem por em participar numa iniciativa deste género, e que automaticamente tem um risco, esse risco é a aventura, eu penso que já estão conscientes disso e digamos que enfrentam esse risco. Fisicamente estão aprovados, psicologicamente sentem-se capazes? Eu acho que sim. Depende-se da conversa, mas a vossa afirmação. Eu acho que sim, mas nunca se pode ser muito definitivo, porque durante a viagem é que nós sabemos o que pode verdadeiramente acontecer. Mas, em princípio, existe amizade entre nós, o novo elemento que faz parte da equipe está a integrar-se completamente, tudo isso são aspectos importantes. Existe espírito de equipe, digamos assim, que nos parece também muito importante. Todos vocês vão pilotar as viaturas? Sim, nós todos vamos. São 6 capitães ou um capitão? Eu penso que... Um líder da equipa, não um capitão. Digamos que, basicamente, eu insisto, devemos funcionar como equipa. Se alguém tem que assumir determinado tipo de funções, neste caso de coordenador serei eu, mas essencialmente funcionamos como um bloco, como uma equipa. E é assim que eu penso que as coisas devem ir desde Macau até Lisboa. Se à chegada a Lisboa, na chegada a Lisboa, alguém da comunicação social vos puser a questão, qual é a mensagem, numa frase, que vocês trazem de Macau para Lisboa? Quando saíram de lá com o raid, o que é que vocês queriam trazer até Portugal? Talvez uma frase muito simples, um grande abraço. Um grande abraço. Então um abraço para vocês todos e felicidades. Da madrugada de quinta-feira teremos aqui em direto a finalíssima da Taça dos Clubes de Pressa, é sim para chegar de Macau.